Minhas amigas, meus amigos, muito boa tarde. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes. Para mim é uma satisfação estar aqui nesta casa, minha casa máter, minha casa do coração, é a casa na qual eu me vi espírita, e eu fico muito feliz de poder novamente, mais um ano, trazer a primeira palestra do ano para casa. Feliz Ano Novo a todas e a todos. Apesar de sabermos racionalmente que é uma arbitrariedade, a gente sabe que, na verdade, isso de trocar o calendário foi porque alguém lá atrás, em determinada data, disse a partir desse dia vai ser início do ano. Ou seja, é uma situação meramente social. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, nós aproveitamos esse momento simbólico para, quiçá, trazer transformações em nós. De que adianta a gente mudar o calendário se a gente não verdadeiramente mudar o olhar? De que adianta a gente ficar repetindo os mesmos hábitos? Ficar repetindo os mesmos padrões, as mesmas escolhas, os mesmos equívocos, gerando para nós mesmos os mesmos desafios, as mesmas agruras, às vezes alegrias, às vezes falsas alegrias, ilusões. Mas quando a gente tem a oportunidade de olhar para dentro, a gente tem a chance de repensar se é isso mesmo que a gente quer, o que a gente verdadeiramente deseja. E aí, nesses momentos, a gente puxa um hausto, puxa um suspiro de esperança. Que a gente aproveite esse momento para buscar essa esperança de que necessitamos para que essas transformações aconteçam verdadeiramente. Para que não seja apenas uma promessa vã de 2 semanas. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e daqui a 2 ou 3 semanas isso já se esvaiu. Não, que seja realmente algo que a gente mantenha. Algo sincero, de coração, algo que nos mobilize de modo a verdadeiramente sermos parte da transformação que a gente tanto deseja para o mundo. Nessa época do ano a gente às vezes faz 1000 desejos e geralmente a gente pede paz. É curioso a gente ver isso. E eu vejo muito isso no consultório, eu sou psicólogo. As pessoas falam muito sobre paz no início do ano, mas no momento em que experimentam um instante de paz, esse negócio aqui está muito monótono. Eu quero dar uma mexida, fazer uma coisa diferente. Está muito rotineiro. E aí a gente fica agoniado porque não consegue sequer ter maturidade espiritual para experimentar a paz. Então que a gente verdadeiramente se alinhe àquilo que deseja. Porque às vezes a gente deseja bobagem, às vezes a gente deseja facilidades. Às vezes a gente deseja só coisas boas, que seus desejos se realizem. Deus que me livre. Deus que me livre, porque Deus sabe melhor do que eu o que eu necessito e mereço. Que às vezes eu desejo coisa que eu nem necessito e tampouco mereço. Então que eu tenha aquilo que verdadeiramente me cabe. Aquilo pelo que eu estou trabalhando, aquilo pelo que eu estou me esforçando, aquilo que eu verdadeiramente tenha disciplina para construir. Até porque tudo que me chega muito fácil, como dizia meu avô, tudo que vem fácil vai fácil. Então que eu perceba o valor de cada coisa. E que eu aprenda, inclusive, neste momento em especial, a observar as coisas com mais gratidão. A observar aquilo que eu vivencio, percebendo que em diversos momentos eu sou, mesmo que não o saiba, mesmo que sequer reconheça, privilegiado. Porque tantos gostariam de viver o que eu vivo, de ter o que eu tenho, ou de ser o que eu sou, e absolutamente estão distantes dessa possibilidade. Então que eu aprenda também a reconhecer os tantos motivos para ser grato.
Porque a gratidão faz toda a diferença na nossa percepção de felicidade. Não é Danilo falando isso. A psicologia positiva, que é uma das correntes mais recentes da psicologia científica, lá fundada em 1998 por Martin Seligman, ele vai trazer justamente isso, né? Que a felicidade é diretamente proporcional, conforme todos os estudos estatísticos repetidos ao longo desses anos, em diversos lugares no mundo, em diversas culturas, a felicidade é diretamente proporcional ao nível de gratidão que a pessoa experimenta. Quanto mais grato eu sou, mais eu me percebo feliz. Então, que eu consiga aproveitar este instante para também observar as coisas pelas quais eu sou grato e incluir aí nessas coisas até mesmo as coisas supostamente ruins que eu vivencio. Divaldo conta isso, eu falei, inclusive, anteontem, na palestra que fiz ali na Cobem, às vezes a gente agradece pelo bem que aconteceu. Aí Joana diz, meu filho, por que você não agradece pelo mal que não aconteceu? Aí ele pensou e disse, Joana de Ângeles, a mentora espiritual dele. Aí ele pensou e disse, agora eu vou fazer isso. Aí ele falando sobre isso numa palestra na Europa, vem uma senhora e pergunta, Edivaldo, e você não agradece pelas coisas ruins que aconteceram? Ou seja, é preciso agradecer pelas coisas boas que acontecem, pelas ruins que não acontecem e pelas ruins que acontecem também, porque invariavelmente essas nos trazem aprendizados e despertares. Nós muitas vezes temos sacudidelas nas nossas vidas nesses momentos. Esses momentos que a gente considera terríveis, agruras, angústias, mas são verdadeiros despertares do seu existir espiritual. Quem, com algum grau de maturidade, não parou para pensar por que a gente sofre? Por que o ser humano passa por não tão poucas e não tão boas? Por que a gente, volta e meia, gira o calendário fazendo 1000 votos positivos, mas lá na frente acontece um tropeço aqui, outro acolá, descobre uma enfermidade, perde alguém querido, perde um emprego, tem uma circunstância desfavorável, tem uma certa circunstância negativa na vida afetiva, na vida familiar. Por que a gente vivencia esse tipo de circunstância? É natural a gente fazer esse tipo de questionamento. Por que a gente sofre? Eu me lembro quando o meu preceptor André Luiz Peixinho me sugeriu a leitura de uma obra esplêndida de Humberto Holden chamada Por que Sofremos? Que é um livro de bolso, um livro pequenininho, simples, interessante, profundo, mas simples de leitura. Obviamente, eu precisei ler 2 ou 3 vezes para minimamente vislumbrar a profundidade do livro, porque você lê ele rápido, mas não adianta você ler sem presença, sem compreensão. É preciso que algo no coração queime para que a gente entenda o que está sendo dito profundamente ali. E assim, eu tentei fazer. E eu percebo uma coisa curiosa, ele não é espírita, Humberto Holden não é espírita, ele se diz universalista. O Humberto Holden é um escritor, ele foi um escritor. E aí ele traz justamente uma perspectiva interessante para a gente refletir. Ele diz que nós sofremos em solidariedade uns aos outros. Ele diz que nós temos laços que nos unem como irmãos. Tanto assim que chamamos a Deus de Pai. Jesus nos ensina o Pai Nosso, que foi orado aqui agora há pouco. Então, se Ele é Pai Nosso, então nós somos irmãos. Então, nessa irmandade, segundo o que traz Humberto Holden, nós nos solidarizamos uns aos outros. E por conta disso, nós sofremos vendo também a dor do outro.
E partilhando a dor uns com os outros, nós vamos amadurecendo em coletivo. É interessante essa visão, porque destoa da visão espírita. A visão que a gente tem dentro da doutrina espírita, geralmente até vira um certo roteirinho pronto. Por que a gente só... a gente está evoluindo espiritualmente. A gente tem a resposta pronta, né? Na ponta da língua. Por que a gente sofre? Estamos evoluindo. Questão de número 115 de O Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes e, portanto, estamos no caminho de evolução, de iluminação, na nossa jornada ascensional. Estamos evoluindo. E nessa jornada, você vai se despindo do seu ego, da sua personalidade, para se identificar com o seu lado crístico, com a sua individualidade, com a sua essência espiritual. Eu não sou Danilo, eu apenas estou Danilo. Eu sou espírito imortal e à medida em que eu tomo consciência disso, e que não seja uma mera consciência racional, teórica, eu preciso que isso seja algo afetivo. Porque só será efetivo se for afetivo. Só faz sentido se for sentido. Então, na medida em que eu vou tomando consciência de que eu sou um espírito imortal, mais eu vou relativizando o impacto do sofrimento, do existir na minha vida. E com isso eu vou, inclusive, traçando melhores metas. Que às vezes a gente sofre porque faz mal os nossos planos. A gente planeja mal. A gente deseja mal. A gente, inclusive, sem se conhecer o suficiente, às vezes, pede o que não deve. Mas quando a gente para olhar o existir com essa perspectiva, a gente compreende os porquês de algumas coisas. Por mais que a gente não entenda plenamente por que eu precisei passar por determinada enfermidade. Para que eu precisei passar por determinada circunstância negativa. Às vezes eu não tenho essa consciência plena. Mas é curioso perceber que grande parte de nós aqui está na casa espírita por conta dessas agruras. Quantos entram na caminhada espiritual, no olhar espírita, em decorrência de algum sofrimento, alguma dor? Raros são os que entram por mera curiosidade. E às vezes a gente vê palestrante dizendo assim: a gente só entra pelo amor, pela dor. Eu sempre questionei isso porque para mim não é tão simples assim não. Quem disse que amar não dói? Uma coisa ou outra, como assim? Quando você ama, você abdica de si mesmo. Uma mãe que ama seu filho, ela é tão abnegada que ela se nega a si mesma em prol do filho. Quem disse que isso não dói? Quem disse que isso não impacta? Então essa história de ou é amor ou é dor, eu não sei se é bem assim não, que as coisas se misturam. Mas a gente está sempre amadurecendo. Está sempre tendo a chance de despertar. Claro, se a gente está aberto para isso. Se a gente está aberto para essa possibilidade. Eu me lembro de uma fala na obra de André Luiz, em que o espírito Narcisa vem trazer sua contribuição. Não vou lembrar agora exatamente qual livro, mas ela dizendo justamente isso, né? Tem gente que diante da dor se angustia e reage mal, se revolta, se rebela. E isso gera mais sofrimento. Isso me faz lembrar uma fala de Joana de Ângeles lá no livro Dias Gloriosos. Aquilo a que você resiste, persiste. Quanto mais você impõe resistência ao aprendizado, mais você sofre. E aí a gente vai ver Narcisa dizendo: outras pessoas, no entanto, diante da circunstância de angústia e de dor, vão ter a possibilidade de amadurecerem, de despirem-se das suas ilusões. E como eu sempre falo nas palestras brincando, né? Falo brincando, dando risada, porque dando risada é melhor para a gente absorver. Mas não é fácil de absorver isso não. Desilusão é terrível, né, gente? Não é terrível viver uma desilusão?
Não, gente, é maravilhoso. É excelente, é melhor viver uma desilusão do que viver na ilusão. É melhor viver uma desilusão do que viver iludido. Receba essa, receba a galinha pulando. Não é fácil a gente lidar com isso, mas a verdade que liberta, que Jesus fala. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade dói, em muitos momentos, incomoda. Uma vez doutrina espírita começa a fazer sentido para você, nunca mais você erra em paz. Não tem como. Vai incomodar, vai... Ah, mas tá tão gostosinho, deixa como tá para ver como é que fica. Mas e a lei de causa e efeito? A gente está ali, a consciência está dizendo, e a gente está ali tendo a chance de amadurecer. Então a gente começa a exercitar um outro olhar sobre a vida. E percebemos que isso é algo arquetípico, ancestral. O que é arquetípico? É algo, a palavra arquétipo. Arque de antigo e tipo marcas antigas que nós trazemos no lastro psíquico da nossa alma. Então, o que é o arquétipo? São os padrões que a gente vem repetindo atavicamente ao longo de diversas encarnações. Então, temos um padrão que é observar as coisas e tentar encontrar um significado para elas. Isso não é diferente com relação à vida. E vários são os esforços para a compreensão dos porquês da vida. E aí, daí inclusive nascem as religiões. Daí é que nascem as filosofias. Daí é que a gente vai ver obras esplêndidas, como por exemplo, a Comédia Divina de Dante Alighieri, que lá na Itália nos trouxe uma contribuição ímpar, que os espíritos vão trazer claramente que ele, na verdade, tem uma vivência espiritual. Aquilo que é relatado na Comédia Divina, que é o momento em que ele se desdobra e visita em companhia do poeta Virgílio os círculos infernais. Na verdade, com uma fala espírita, a gente vai entender que ali são os umbrais, ali são os aspectos do plano espiritual inferior. Então ele vai ter a chance de passar por esses locais de sofrimentos que são construídos pela mente humana. Só existe porque nós temos ainda muito lixo mental que se acumula ali. E aí ele vai visitar com Virgílio e também visita mundos superiores e relata na obra a sua experiência. Ali a gente vai entender o pós-morte e tantas outras obras. Antes da doutrina espírita, num século antes, Emanuel Swedenborg, pensador sueco, vai trazer a sua vivência também. Ele que conseguia fazer o que nós hoje chamamos de projeção astral, é o desdobramento, a emancipação da alma, usando a linguagem kardeciana. Ele conseguia sair do corpo e relata nos seus livros o que só depois das obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Ivone Pereira e de tantos espíritos, Patrícia, Antônio Carlos, e lá vai a lista de espíritos que vem relatar o plano espiritual. Pois Swedenborg, que a gente fala de Swedenborg, né, a portuguesa, tudo bem, não tem problema. Ele vai descrever com detalhes as colônias espirituais muito antes de Kardec ter nascido. Então, com isso, a gente percebe que é um tema que se repete e que vem, e que temos outras pessoas relatando. Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, descrevendo o plano espiritual, os espíritos superiores que rodeavam-na. E é bom lembrar, pelo relato de diversos espíritos, através de médiuns muito confiáveis, Joana d'Arc é ninguém menos do que o próprio Judas Iscariotes, na sua última encarnação na Terra. Ele que já alcançou a superioridade espiritual e a gente ainda queimando Judas toda Semana Santa, porque não perdoou ainda, porque não conseguiu compreender a ignorância pontual de um espírito sôfrego. E ele está nos dando exemplos
de como prosseguir, de como ir adiante, de como se redimir de suas culpas. Pois é ele que vem através daquela mediunidade ímpar, como Joana d'Arc, nos trazer relatos sobre como é o plano espiritual, como são os espíritos de luz. E aí a gente vê diversos relatos. A gente pega a obra de Francisco Cândido Xavier, um médium por excelência, que vive mais do lado de lá do que do lado de cá. E a gente vai entender as palavras de Allan Kardec quando nos diz que o mundo espiritual se acotovela com o mundo físico. É uma espécie de sobreposição. Aqui nesse momento temos espíritos desencarnados junto conosco. Só que a nossa cegueira espiritual, as nossas incapacidades orgânicas nos impedem de percebê-los. Ou alguns poucos aqui conseguem vê-los, conseguem senti-los, conseguem percebê-los. Então, com isso, a gente percebe a realidade espiritual como sendo o motivo para a gente viver as coisas que vive aqui. Lembrando as falas de Jesus quando nos dizia primeiro que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento do Pai. Ou seja, tudo que acontece, acontece por um sentido. Tem um propósito, tem um significado. Não está solto, não é à toa. Do mesmo modo, é o próprio Jesus que diz que todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Ou seja, tudo está dentro de uma ordem. A gente é que não compreende essa ordem. E por conta da nossa ignorância, fazemos julgamentos equivocados a respeito do existir. Fazemos leituras infelizes. Então, com esse olhar, a gente passa a enxergar que a vida tem sentido. Não é algo solto, que simplesmente vai andando e a gente está ali à deriva num barco solto no meio do oceano. Não. A gente está galgando rumo a algo. Joana de Ângeles chama de somos seres lucigênitos. Eu gosto muito dessa fala dela. Lucigênitos, quer dizer o quê? Nascidos da luz. E rumamos para ela. Ela diz que nós somos herdeiros da glória estelar. Ou seja, é absolutamente imprescindível que a gente permita que essa glória estelar se realize através de nós. Só que para isso a gente tem que se despir de si. É tão difícil a gente abdicar daquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo. A gente tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. E nessa história não se permite aprendizados, porque acha que já sabe tudo. Está cheio de si mesmo. Acha que já alcançou o máximo, o must. Ah, não, mas eu também tenho que me defender. E aí, sabe, fica numa atitude de inflação de ego, achando que é importante, dando carteiradas. Você sabe com quem você está falando? Se impondo sobre os outros. Vivendo uma vida completamente desfocada dos motivos pelos quais nós estamos aqui encarnados. Para que a gente está aqui mesmo? No fundo, cortando a facão, a tesourinha de unha, bem mal cortado. Estamos aqui para aprender a amar. A gente está aqui para aprender a amar. Precisamos aprender a amar. É algo tão difícil, tão desafiador. Tão desafiador. E ficamos lutando contra esse aprendizado. Que a gente quer se impor. A gente quer manter as coisas como estão. A gente fica mais apegado ao instinto de conservação do que à lei de progresso. Precisamos abdicar da identificação com a nossa animalidade, como diz lá no Livro dos Espíritos, a questão referente às guerras.
Nós ainda temos muita afeição à nossa animalidade e por isso existem guerras. E por isso ainda não conseguimos angariar paz, porque ainda nos apegamos demais. Aí eu me lembro de uma frase de Sócrates, que é interessante para a gente refletir quando a gente fala a respeito da vida futura. Tudo que está sendo falado aqui está sendo inspirado pela mensagem do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. No iniciozinho desse capítulo, Kardec coloca um item chamado A Vida Futura, que é a base do ensinamento de Jesus. É a base. Sem a noção de vida futura, não faz sentido absolutamente nada do que Jesus falou. Nada. Nada. Tanto assim que Kardec coloca no início da obra dizendo isso, que esse tema é preciso ser abordado no início dessa obra, não à toa, porque sem ele, de que serviria todos os ensinamentos de Jesus? De nada. De absolutamente nada. Porque Jesus matou a morte. Temos na doutrina espírita 5 princípios básicos. Aula de égide aqui, né? Aula de égide para a gente lembrar. Quais são os 5 princípios básicos da doutrina espírita? A existência de Deus, a imortalidade da alma, ou seja, a vida futura. Olha ela aí. A comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a mediunidade. A pluralidade das existências corporais, porque não são várias vidas, são várias encarnações. A vida é uma só. E é por isso, inclusive, que temos o texto bíblico dizendo que ao homem só é dado viver uma vez. 2 interpretações para essa fala. Uma, homem, Danilo, é só uma vez mesmo. Agora, espírito imortal são várias. Segunda interpretação, homem, ser espiritual, espírito, é uma vez só, que é a vida eterna. Que é essa que nós temos. Uma vez existimos, não saímos dela nunca. Estamos nela. Ou seja, o que você está vivendo agora é uma vida eterna, que vai sempre durar. E por fim, mas não menos importante, o 5º item, que é o 5º princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Tanto planetas quanto níveis espirituais. Então temos aí os 5 princípios básicos, e dentre eles o segundo é esse que a gente aborda na tarde de hoje. A vida espiritual. A vida espiritual. Sócrates dizia, se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também da sua alma. Então só o fato de Jesus ressuscitar, matando a morte, é suficiente para que nós tenhamos consciência de que a vida prossegue. A vida segue. E com isso, a gente se sente mais inspirado a usufruir melhor do tempo que tem. O tempo que a gente tem aqui. Como eu devo usar esse tempo bem para aproveitar plenamente. Porque a visão que a gente tem, que nos é passada sistematicamente, aproveite a vida, só se vive uma vez. E nessa, muito frequentemente, a gente põe os pés pelas mãos. E metendo os pés pelas mãos faz muita bobagem, da qual se arrepende. Aí chega no plano espiritual, desencarna, e qual é o relato que a gente vai ter dos espíritas desencarnados lá do lado de lá? Tem vários espíritos que falam disso, mas eu trago aqui especificamente Hermance de Faux e também Manuel Filomeno de Miranda, por que não? Eles dois vão trazer o fato de que nós, quando desencarnamos, é bem comum que a gente tenha aquela fala do eu devia ter aproveitado melhor o meu tempo. Eu devia ter pensado no que realmente é essencial. E aí isso me faz lembrar aquela fala de Antoine de Saint-Exupéry no seu famoso livro, seu livro mais famoso de todos. Qual é o nome do livro? O Pequeno Príncipe, quando ele diz assim: o essencial é invisível aos olhos, só se enxerga bem com o coração. O que é essencial na sua vida?
Vou refazer essa pergunta de outra forma. O que é que você está fazendo aqui? Então, com esse olhar, com essa chamada na chincha, como a gente fala aqui na Bahia, a gente tem uma sacudidela para fazer a gente pensar o que realmente é prioridade. Eleger as nossas prioridades. Perceber o que verdadeiramente a gente está fazendo aqui. E se a gente está alinhado a isso. Se a gente está entregue ao nosso propósito. Se a gente está fazendo o que veio fazer. Talvez seja a grande sacudida da tarde para a gente refletir. Se a gente está verdadeiramente dentro do que necessitamos. O pessoal ali está falando do ar-condicionado. Então, com isso a gente tem uma possibilidade de pensar melhor como usufruir do tempo. Nesses instantes assim, é que a gente vai ver o que é que a gente tem feito do tempo. Como é que a gente tem usado esse tempo? Aí isso me faz lembrar uma fala de Paulo de Tarso, na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa fala de Paulo me lembra uma outra fala quando ele diz assim: em mim, morte opera a vida. Olha que fala interessante aí. Ele serve de exemplo na medida em que se entrega de tal forma para chegar a um ponto de dizer: eu e o Cristo somos um. Ele não fala com essas palavras, ele diz assim, ó, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Isso é a possibilidade de vivenciar de uma outra maneira a vida, enxergando com olhos de ver, percebendo os porquês de estarmos aqui. Aí a gente vai lá, eu vou lá no livro Paulo Estevão, que dá nome a esta casa. Aqui, ó, minha obra é o meu Paulo Estevão. Esse aqui já é o segundo, né? Porque eu já tive um antigão, estava se desfazendo em pedaços, aí eu acabei comprando esse. Na treta, né? Porque eu dei de presente para minha esposa. Presente interesseiro. Aí o que é que acontece? Já li esse livro 6 vezes. Todas as vezes eu me emociono profundamente. É um livro que me toca muito. É um livro que me desidrata, porque realmente eu me emociono muito ao lê-lo. É uma obra que sempre me toca profundamente. E aqui eu trago o capítulo 4 da segunda parte. Tá? Estou aqui na metade do livro, mais ou menos. Depois dos acontecimentos mais graves da vida dele, em que ele tem a chance de se encontrar pessoalmente com Jesus na estrada de Damasco. Então ele tem a chance de ser curado por Ananias, aqueles que estavam sendo perseguidos por ele próprio. Ele estava buscando Ananias para matá-lo, por haver convertido Abigail, sua noiva. E aí, quando ele vai, encontra Jesus, Jesus aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O nome dele originário era Saulo. Aí ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta só já mostra a grandiosidade desse homem, né? Que a gente quer pedir coisa a Jesus e ele, no entanto, está se perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? A gente tem muito a aprender com Paulo, né? E aí Paulo, depois de já ter buscado o nome de Paulo, ele vai, inclusive, passar anos no oásis de Dan, trabalhando como tecelão, na simplicidade. Ele que era um homem arrogante, com um porte atlético, ele era um atleta. Ele era um fariseu, inclusive fanático religioso, e por isso mandou matar os cristãos, inclusive o próprio Estevão, seu cunhado, que ele não sabia que era seu cunhado. E aí ele vem e vai visitar o pai na cidade de Tarso. O pai que era muito rico, um tecelão chamado Isaac. Pois bem, Isaac enxota-no. Ele vai embora.
Mas Isaac, com o coração amoroso, envergonhado do filho, que era considerado louco pela transformação que viveu, ele foge, vai para a Mesopotâmia, como diz Emmanuel na obra, e morre lá aos cuidados da filha, da irmã de Paulo. Pois bem, antes de ir, ele deixa uma soma para Paulo, e eu trago aqui o início desse capítulo, Primeiros Labores Apostólicos. Sim, eu tiro o óculos para ler, porque meu óculos é para longe. Então ele diz assim: transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava notável diferença fisionômica. Perceba como o olhar que a gente tem diante da vida nos muda, inclusive a fisionomia. A transformação pela qual Paulo passou, a transformação em termos de humildade é notória. E aí ele fala: acentuara-se-lhe a feição de asceta. Asceta é aquele dedicado, disciplinado às disciplinas religiosas. Ele completamente dedicado a isso. Os olhos, contudo, denunciando o homem ponderado e resoluto, revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. Ou seja, o olhar que a gente tem diante da vida, as transformações que a vida nos trazem também uma percepção de paz profunda e indefinível. Compreendendo que a situação não lhe permitia idealizar grandes projetos de trabalho, contentava-se em fazer o que fosse possível. A gente querendo fazer 1000 coisas, né? A gente querendo fazer 1000 realizações, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, 1000 planos, eu vou emagrecer X quilos, eu vou doar para o trabalho aqui no centro, eu vou fazer isso, eu vou ser voluntário, fazendo 1000 planos. Enquanto que Paulo percebeu na sua paz que era preciso fazer o que era possível, no simples. Ele se contentava em fazer o que fosse possível. Sentia prazer em testemunhar a mudança de conduta aos antigos camaradas de triunfo por ocasião de festividades tarcenses. Orgulhava-se quase de viver do modesto rendimento do seu árduo labor. Ele que se tornou tecelão. Ele era muito rico e, no entanto, abdicou dessa riqueza e se tornou um homem simples, foi virar tecelão. Vezes várias, ele próprio atravessava as praças mais frequentadas, carregando pesados fardos de pelo caprino. Os conterrâneos admiravam a atitude humilde, que era agora o seu traço dominante. As famílias ilustres contemplavam-no com piedade. Todos os que o conheceram na fase áurea da juventude não se cansavam de lamentar aquela transformação. A maioria tratava-o como alienado pacífico. Era um louco pacífico, como ele era tratado. Olha para isso. Por isso, nunca faltavam encomendas ao tecelão das proximidades do Tauro. A simpatia dos seus concidadãos, que jamais lhe compreenderiam integralmente as novas ideias, tinha a virtude de amplificar seu esforço, aumentando-lhe os parcos recursos. Ele, por sua vez, vivia tranquilo e satisfeito. Tranquilo e satisfeito. Mesmo sendo caracterizado como louco, ele vivia tranquilo e satisfeito. O programa de Abigail, a sua noiva já falecida, que havia, no final do capítulo anterior, aparecido a ele mediunicamente para lhe trazer instruções a respeito da necessidade de perdoar. O programa de Abigail constituía a permanente mensagem ao seu coração. Levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos, para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente. Se lhe chegavam desejos ansiosos, inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. Se alguém dele se compadecia, se outros o apelidavam de louco, desertor ou fantasista, o
procurava esquecer a incompreensão alheia com o perdão sincero, refletindo nas vezes muitas que também ele ofendera os outros por ignorância. Estava sem amigos, sem afetos, suportando os desencantos da soledade, que, se não tinha companheiros carinhosos, também não necessitava temer os sofrimentos oriundos das amizades infiéis. Procurava encontrar no dia o colaborador valioso, que não lhe subtraía as oportunidades. Com ele, tecia tapetes complicados, barracas, tendas, exercitando-se na paciência indispensável aos trabalhos outros que ainda o esperavam nas encruzilhadas da vida. A noite era a bênção do espírito. A existência corria sem outros pormenores de maior importância, quando um dia foi surpreendido com a visita inesperada de Barnabé. E aqui eu paro, óbvio, para não dar spoiler, porque Barnabé vai chamar ele para Antioquia, para começar os trabalhos apostólicos. Mas eu trago esse pequeno excerto da vida de Paulo para nos mostrar como a visão sobre a vida muda o nosso modo de viver. Como uma visão mais ampla do existir alcança de tal modo o nosso existir, o nosso modo único e intransferível de existir, que a gente é notado, a gente é percebido como alguém diferente. Então, que a gente consiga aprender a viver a vida em abundância preconizada pelo Cristo. Lá no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João. João fala, da fala de Jesus. Que eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. A gente às vezes interpreta equivocadamente isso, achando que a vida em abundância é conforto material. Aliás, muita gente busca espiritualidade querendo, na verdade, materialidade. Ou seja, é um materialismo disfarçado de espiritualismo. É um materialismo disfarçado de espiritualidade. A gente quer o venha a nós. Agora, quando é convidado a auxiliar no vosso reino, a gente dá trocentas mil desculpas esfarrapadas. Quando a gente é convidado a fazer a diferença para alguém, a gente tem desculpa para isso, desculpa para aquilo, desculpa para aquilo outro. Mas eu não tenho tempo não, não vai dar tempo de fazer isso. Não tenho dinheiro não, vou ajudar não tenho como não. E o tempo inteiro dá desculpas. Sem perceber as chances que desperdiça de fazer alguma diferença. De fazer aquilo que veio fazendo até, porque a gente veio para isso, a gente está aqui para isso. É para fazer diferença. E, no entanto, a gente vive se excusando e deixando para depois. Como diz Humberto de Campos, irmão X, ele traz uma mensagem do espírito Saquarema. Ele fala da história de Saquarema. Quem era Saquarema? Era um cara que teve chances ímpares na vida de fazer a diferença. Desde cedo foi chamado na casa espírita que os pais frequentavam a ser voluntário. Mas está muito cedo, havia aquela vozinha na consciência. Não está muito cedo, você é jovem para pensar nessas coisas, não vai pensar nisso agora. Calma, depois. Aí quando ele vai, consegue se formar. Não, calma, está cedo, sua vida profissional está começando, vai pensar nisso agora não, pelo amor de Deus, deixa para depois. Aí consegue se firmar ali na profissão. Calma, não vai pensar em ser voluntário agora não, calma, pelo amor de Deus, vai pensar nisso depois. Agora é o momento de você providenciar um casamento. Aí casa, agora não, calma, agora você vai ter filhos. Aí nasce o filho, não, agora não, você vai educar seus filhos. Não, agora não, olha lá, seus filhos estão grandes, você precisa ser um bom exemplo para eles. Olha lá, cuidado, você tem que ser uma pessoa digna e cuidar da sua aposentadoria. E aí o tempo inteiro vindo depois, agora você vai cuidar dos seus netos. Agora, Saquarema, você vai pensar nisso, você já está velho, o povo vai achar que você está caduco. Pensando bobagem. Pelo amor de Deus, deixa disso. E nessa é o que Humberto de Campos vai chamar de obsessão pacífica. A obsessão pacífica que vai fazer com que a gente vá deixando para depois tudo e o depois nunca chega. E a gente acaba perdendo chances ímpares de fazer a diferença.
Aí eu trago, fala de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se a gente ficar só focado nessa encarnação, se esquecendo pelo que nós estamos aqui, qual é a nossa causa, a gente se perde. A gente se esquece do propósito do Cristo em nos ensinar sobre a continuidade do existir. A gente se perde da possibilidade de se transformar, de crescer. Os espíritos o tempo inteiro nos convidam. E a obra kardeciana é uma obra esplêndida, além, é claro, das obras complementares, de todas as obras que nós temos que vêm corroborar com Kardec a posteriori. Então nós vemos que Kardec nos elucida a respeito do mundo dos espíritos. É uma espécie de mapa que nós temos antes de chegar a um país. Como diz o próprio Kardec no item que inspira a fala de hoje. Isso que nós temos na doutrina espírita é uma espécie de mapa. Kardec se coloca como um repórter, como um antropólogo, entrevistando pessoas de uma outra cultura, a cultura do plano espiritual, para nos falar como é lá, para nos contar como é do lado de lá. E precisamos aproveitar esses aprendizados e fazer jus a eles. Porque, como a gente sabe, lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 165, o conhecimento espírita faz diferença quando a gente desencarna. O conhecimento espírita nos tira daquela perturbação espiritual que é natural acontecer, aquele lusco-fusco mental que a gente passa quando desencarna, que é mais ou menos aquela sensação de despertar. Você está despertando, dormiu de tarde, aí está despertando assim, aí olha assim, que horas são? Aquela sensação de não saber onde está, quem é, aquela sensação, essa perturbação que acontece quando a gente desencarna. Isso é normal, isso acontecer. Só que essa perturbação vai ser tão maior e tão mais difícil quanto mais apegados formos à matéria. E aí Kardec pergunta aos espíritos se o conhecimento espírita faz alguma diferença nisso. Questão 165. E aí eles vão dizer justamente isso. Que o conhecimento espírita faz uma diferença enorme, porque a gente já sabe o que vai encontrar. Mas o que verdadeiramente faz a diferença é o bem que a gente pratica e é uma consciência pura. É você estar em paz com sua consciência. E isso é o que faz diferença. Aí vem Danilo e comenta: se faz diferença o conhecimento espírita lá no plano espiritual quando a gente desencarna, imagina a diferença que não faz esse mesmo conhecimento aqui encarnado ainda. Então que a gente faça jus a esse conhecimento, usufruindo dele da melhor maneira e percebendo quão privilegiados nós somos em termos esse tipo de conhecimento. A gente precisa levar em conta o fato de que nós temos maiores responsabilidades. Como diz Raul Teixeira, ele diz assim: o fato de você ser espírita não quer dizer que você é melhor que ninguém, não. Pelo contrário, quer dizer que você não deu certo nas outras perspectivas religiosas e por isso precisa vir como espírita, para ver se assim vai. Eita, receba essa na caixa do catarro. Tá vendo aí? Não fica achando que você é bambambam e que merece nada, não. Pelo contrário. Se você hoje é espírita é porque você não deu certo nas outras expressões. E agora está tentando trazer alguma diferença para a sua vida. Então aproveita bem esse momento e vamos aproveitar o ano de 2026 para sermos verdadeiros espíritas, porque o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações, como dizia Kardec. Então que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus acolham os sinceros propósitos que nós agora abraçamos de usufruirmos bem desse conhecimento sobre a vida espiritual para fazermos bem feito o que precisamos fazer na nossa vida como encarnados. Que assim seja.